Muito bem. Meu povo, então o nosso assunto, igual vocês estão vendo aí no slide, é sobre língua portuguesa, a origem e a evolução da língua. Só que eu gostaria de destacar para vocês um ponto muito importante que eu coloquei aqui no meu título, que é a língua como uma ferramenta e um instrumento de cultura. Na verdade, a minha abordagem eu queria trazer mais para esse âmbito aqui, a língua como ferramenta e instrumento de cultura. Beleza? Vale lembrar que a língua é um símbolo nacional, a língua portuguesa é um símbolo nacional, e ela também é um instrumento de cultura, de inserção social, né? A língua, infelizmente, ela foi usada tanto para inserir o indivíduo na sociedade da maneira como ele merece, como também ela é de diversas formas, em muitos momentos, ela é usada para excluir os indivíduos. Então, vocês vão perceber que ela é um instrumento de cultura, né? Meu povo, então vamos lá, vamos bater esse papo. Não sei se eu tenho alguma coisa para abordar antes disso, mas eu acho que é isso mesmo. Tudo bem? Vale lembrar aqui, meu povo, que essas nossas aulas aqui, a minha em particular, ela tem um caráter muito abrangente, então alguns assuntos, alguns tópicos, né, eu não vou trabalhar com tanta ênfase, né, não é aquela aula aprofundada, então talvez você crie expectativas aí, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, mas assim, o tempo ele não é dos mais extensos e eu vou tentar ser muito sucinto, mas o que eu quero que vocês saiam daqui hoje? Com uma percepção nova sobre o ensino de língua portuguesa. Eu não sei se você tem essa impressão de que a língua portuguesa, ela se resume, ou o ensino da língua portuguesa, ela se resume apenas no ensino de gramática. Eu não sei se você tem essa impressão. Eu não sei se a escola tradicional, ela te passou essa impressão. Eu não sei se você, talvez você já tenha saído da escola, ou talvez você esteja ainda na escola, e você tem essa impressão, como eu tive, de que a aula de língua portuguesa é gramática e só isso. Na verdade, não. Na verdade, não. A língua portuguesa, o ensino de língua portuguesa vai muito além disso, né? A gramática é um pequeno planetinha no meio de todo esse universo linguístico. A gramática é um pequeno planetinho. Claro que ela é extremamente importante. Nos vestibulares vão cair gramática, questões de gramática. Ela também pertence a uma particularidade muito importante da língua, mas a língua vai muito além disso. Eu não sei se você está conseguindo compreender o meu raciocínio. Mas língua vai muito além disso. A língua portuguesa, ela vai muito além. Ela é um símbolo nacional, ela é um instrumento de cultura, é um instrumento de inserção social. Então, a língua, ela está na sociedade, a gente se manifesta de diversas formas e na maioria das vezes é por intermédio da linguagem. Então, é um ponto muito importante para se destacar. Meu povo, e aí eu já gostaria de começar essa aula eu gostaria de começar essa aula definindo para vocês a diferença de língua e linguagem, porque eu acho que é o primeiro ponto que a gente deveria entender aqui. Talvez você já saiba, mas para quem não sabe ainda, meu pessoal, a língua, ela é um código verbal característico, ou seja, ela é um conjunto de palavras de combinações específicas compartilhado por um determinado grupo, né? Você provavelmente já deve ter notado que você aprendeu português sem ao menos ter se esforçado, né? Você nasceu e você foi crescendo e você foi vivendo e você foi se interagindo com o meio e você, quando você se deu por si, você já estava falando um idioma. E um idioma que é compartilhado. Por exemplo, nessa nossa conversa, eu estou compartilhando com vocês e vocês estão compartilhando comigo um código único, unificado, que é possível trazer a compreensão de diversas formas. É por intermédio da língua que a gente consegue captar as mensagens. Perfeito? Agora, se eu pudesse falar para vocês sobre a linguagem, o que, que vai diferir a língua da linguagem? A linguagem, diferentemente da língua, ela é uma capacidade humana de comunicar ideias e sentimentos. Então significa que a linguagem, ela pode ser expressa através de gestos, através de sons, por intermédio de símbolos, de palavras e por aí vai. Meu povo, como que a gente diferencia? Sempre associe língua com idioma. Então, quando eu estou falando da língua, lógico, você vai associar com o idioma. A língua que eu me refiro aqui é o idioma, é o português. Agora, a linguagem é uma capacidade inata do ser humano, certo? E essa capacidade de comunicar sentimentos,
Pode ser através de gestos, pode ser através de sons, pode ser através de símbolos, pode ser através de palavras. A linguagem, ela se dá de diversas formas. Eu não sei se você conseguiu acompanhar esse raciocínio, conseguiu diferenciar a questão da língua para a linguagem, mas a língua, ela tem muito a ver com a questão do idioma. Já a linguagem, eu tenho a linguagem verbal, a linguagem não verbal, perfeito? Então, essa linguagem, ela é a capacidade humana de comunicar ideias e sentimentos, beleza, meu povo? E aí você vai perceber uma necessidade nossa, e aí eu vou contar uma historinha para vocês perceberem uma necessidade nossa, para essa compreensão ficar um pouco mais acessível para vocês. Certa vez eu estava numa aula em 2016, do cursinho, e aí desse dia eu estava como coordenador ali, não estava como professor, embora eu ia dar aula depois, mas no momento eu estava como professor. E aí eu lembro que o professor Renato, ele tá aí, ó, ele tá aí junto com a gente. Ele perguntou assim pro pessoal. Olha que pergunta que ele fez, uma pergunta instigante. Ele perguntou o seguinte: pessoal, que língua Deus fala? Olha, que língua Deus fala? E aí a galera começaram a olhar uns para os outros e um falou assim: ah, Deus deve falar português. O outro lá do fundo disse assim: Deus fala inglês, porque Deus ele é chique, né? Deus ele é chique, deve falar inglês. E aí o outro lá falou assim: não, Deus fala todas as línguas, porque Deus deve ser poliglota, né? E aí eu fiquei ali só de bituca, falei, eu quero saber onde que o Renato ele tá querendo chegar, onde que o Renato tá querendo chegar. E depois o Renato falou assim para os estudantes que estavam ali: Deus não fala língua nenhuma. Aí o povo começou a se contorcer nas cadeiras, né? E eu lá do fundo falei: Jesus Cristo, Deus ele. Claro que o Renato ele estava falando do ponto de vista linguístico. A linguística é uma ciência. Ele não estava se referindo à fé naquele momento específico, né? Claro que você, através da sua religiosidade e etc., você pode dizer que Deus ele fala com você. Tem muita gente que acredita que Deus usa outras pessoas para falar com ela. Mas o Renato, naquele momento específico, ele estava se referindo à questão da linguística, à ciência. Por quê? Porque nós falamos, pessoal, porque nós temos a necessidade de se comunicar. E o Renato ele explicou isso. Como Deus, ele não tem a necessidade da comunicação, ele não precisa falar porque ele é tudo, ele não precisa se comunicar porque ele é tudo. Então é por isso que ele não fala. E aí vocês vão perceber que tanto a língua e a linguagem, ela é uma necessidade porque na verdade, ela é uma habilidade porque nós temos essa necessidade de se comunicar uns com os outros. E a partir daí, construir sociedades, certo? Então eu contei essa historinha para vocês perceberem o porquê nós falamos, o porquê da linguagem, o porquê da língua, porque nós temos uma necessidade clara de se comunicar uns com os outros, para assim construir sociedades muito bem organizadas, muito bem estruturadas. Então, voltando aqui ao assunto, ao tópico, né? A língua, ela é um código verbal, né? A linguagem é a capacidade humana, né, de expressar sentimentos. E aí eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e por aí vai. Meu povo, olha que coisa interessante, porque através da língua, através da linguagem também, que eu consigo interagir na sociedade. É impressionante como, ao simples fato de fazer um gesto, o ônibus ele para a gente, né? Às vezes eles não param, né? Mas normalmente para, né? É interessante como um simples gesto faz com que o ônibus ele pare. Então ali vocês vão perceber que está rolando uma comunicação, né? E ali uma linguagem não verbal. Ali eu não falo a questão da língua, ali eu não tenho especificamente a língua, mas eu tenho uma interação a partir da linguagem não verbal. Ao mesmo tempo, ao mesmo contexto, eu poderia associar a questão do semáforo, né? Olha como essa cor, ela te passa uma mensagem, né? E você vai perceber que a parte mais importante da comunicação é o meu interlocutor, né? Se o outro indivíduo ele não entende a minha mensagem, significa que ali não rolou a comunicação. Se o motorista não entender o gesto, significa que ele não para o ônibus e ele vai embora e ele segue a vida dele, né?
Olha que interessante, olha como uma simples placa, e agora aqui eu estou me referindo a uma linguagem verbal, né? E aqui nessa linguagem verbal foi utilizado um código, que é a língua portuguesa, né? Foi um idioma. Então aqui dá para a gente perceber claramente a diferença, a distinção entre língua e código, ou melhor, entre língua e linguagem. É interessante como esse código ele te passa uma mensagem, né? E aí vale destacar que quando nós, interlocutores, não entendemos essa mensagem, a gente não usa máscara, a gente sai aí sem a máscara, a gente não percebe o que está acontecendo no nosso dia a dia. Olha aqui, galera, olha que interessante como existe um local apropriado para se atravessar a rua. E esse local apropriado, ele se dá a partir de demarcações, a partir de demarcações. Claro que às vezes a gente não acaba não seguindo, né, essas demarcações, esses códigos aí, e a comunicação ela acaba sendo fragilizada. Mas é a partir da língua e da linguagem que as sociedades elas vão se construindo e elas vão interagindo umas com as outras, e nós, indivíduos, podemos constituir sociedades cada vez mais organizadas. Então, está aí a importância da língua e também a importância da linguagem, meu povo. Eu espero que eu tenha ficado claro isso para vocês, a diferença de língua, a diferença de linguagem e a importância desses dois conceitos construindo e organizando, arranjando a sociedade de uma forma que nós consigamos conviver de forma harmônica. Claro que nem sempre é possível, nem sempre, às vezes o motorista do ônibus, ele não para, às vezes o camarada ali, ele não obedece o sinal vermelho, às vezes a gente atravessa a faixa, atravessa a rua no inadequado, às vezes também a gente não usa máscara, né? Mas deveríamos usar, e a comunicação ela se dá, e quando seguimos de forma bem organizada, a sociedade ela é muito mais arranjada, ela é muito mais significativa, fica muito melhor, fica mais constituído. Pessoal, alguns estão falando aqui que o áudio está travando. Eu não sei se é só para a pessoa ou para todos. Não sei se dá um salve aí, e aí qualquer coisa eu volto. Pessoal, definindo, ó, ali falou que está ok, show. Então, definimos aqui o conceito de língua e de linguagem. Percebemos que esses dois elementos interagem na nossa sociedade. E aí eu gostaria de falar para vocês sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa, né? Que é uma maneira, a língua é um código verbal na qual nós temos disponível, nos apropriamos para expressar os nossos sentimentos e emoções, e aí colocar em prática a questão da linguagem. Língua essa, meu povo, que foi muito bem descrita por Olavo Bilac, quando ele disse assim: a última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. A morte assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvio da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu vício agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Eu gostaria de trazer aqui aspectos muito importantes sobre essa língua, a língua portuguesa, que Olavo Bilac ele descreve dessa forma, como a última flor do lácio, inculta, mas ao mesmo tempo bela. A nossa linda e querida língua portuguesa. E para a gente começar a bater esse papo, eu queria falar para vocês um pouquinho da origem dessa língua, né? Embora eu já tenha contextualizado para vocês em um vídeo que ficou, né, um vídeo anterior, mas eu gostaria de ressaltar, meu povo, que a língua portuguesa, ela provém de uma variação do latim, que é o latim vulgar, que esse latim ele foi levado até a Península Ibérica pelos romanos, certo? Obviamente, pessoal, que outras línguas já existentes lá se mesclaram com esse latim.
E aí nós temos a origem da língua portuguesa. Não só a língua portuguesa, como outras línguas também, nas quais nós chamamos de línguas românicas ou línguas neolatinas. A Península Ibérica, para quem não sabe, é esse espaço aí, esse espaço onde nós temos Espanha e Portugal, né? Hoje, atualmente conhecido como Espanha e Portugal. Naquele contexto, nós chamávamos de Península Ibérica, porque lá habitava povos que eram denominados como os povos ibéros. Então, no meu textinho está dizendo aqui, o latim era a língua oficial do Império Romano, o latim vulgar era a modalidade usada pelo povo, ou seja, pelas classes sociais mais baixas e pelas pessoas de menor cultura. Com a expansão do Império Romano, no início do século III a.C., o latim espalhou-se por toda a Península Ibérica. Então, a gente pode perceber que, embora essa aula eu já tenha contextualizado para vocês, mas retomando aqui esse conceito, a língua portuguesa, ela tem como sua grande raiz o latim vulgar, que foi levado até a Península Ibérica pelos romanos, né? A gente sabe que os romanos foram grandes conquistadores de terras e onde eles chegam, né? Eles, além das questões culturais, implementou-se também o sistema linguístico, né? A gente tem um exemplo muito próximo aqui com o português, né? Que foi deixado para nós como herança pelos europeus, e a mesma coisa acontece com o latim. O latim, ele chega até a Península Ibérica com os romanos, e nesse processo, o latim vulgar, que é uma variação do latim clássico, né, mas é uma variação que é falada por soldados, com pessoas que têm, de certa forma, baixa escolaridade, esse latim vulgar ele vai se mesclando, ele vai se agregando, ele vai se constituindo com outras línguas já existentes na península, né, as línguas peninsulares, e desta forma nós temos a língua portuguesa originada. Vale destacar que não só a língua portuguesa ela provém do latim, assim como outras línguas. Olha, aqui tenho uma informação importante para vocês, dizendo que o latim, estima-se que o português tenha surgido entre os séculos 9 e o século 12, né? Mas como eu disse para vocês, não só o português ele veio do latim, né? Como outras línguas também, né? Aí nós temos o francês, nós temos o italiano, nós temos o romeno, nós temos o espanhol, né? Mas uma dessas variantes nós temos o português. Bom, muitos acreditam aí, às vezes quando eu dou essa falaram aqui, passou rapidamente na minha tela sobre os países lusófonos, né? São os países que falam língua portuguesa, né? Quando eu digo assim que a língua portuguesa ela teve origem, desculpem, no século IX e no século XII, com a mesclagem do latim vulgar com outras línguas peninsulares, muita gente acredita que eu já estou falando desse português nosso aqui. Então, vale destacar, pessoal, que durante esse processo, né, durante esse processo de formação da língua portuguesa, a língua ela passa por alguns estágios, né? Então, primeiramente, nós temos um português arcaico, né? Que ele parte lá do século XIII ao final do século XIV. Neste período está incluída a realidade do galego-português, que é aquela língua, aquele português, que se originou-se numa região chamada de Galícia. Pessoal, nessa minha explicação aqui, eu estou dando muitos saltos históricos, tá bom? Muitos saltos históricos, existe um contexto muito muito grande aí, existe todo um processo, né? Mas eu estou dando um salto aqui para trazer para vocês mais o geral da coisa, né? Depois do português arcaico, nós temos um português chamado de arcaico médio, que vai da metade do século XV à primeira metade do século XVI. Em seguida, nós temos um português que os cientistas da língua vão chamar de português moderno, que vai da segunda metade do século XVI até o final do século XVII. E por fim, nós temos o português contemporâneo, que vai do início do século XVIII até os dias atuais. Pessoal, coisa importante, vocês vão perceber que a origem da língua portuguesa, ela se dá com o latim vulgar na Península Ibérica, se mesclando com as línguas peninsulares. São línguas de outros povos que também estavam ali na Península Ibérica. Dessa forma, nós temos
o português. O português que, de primeiro momento, ele é um português arcaico, depois ele passa para um arcaico médio, e depois ele vai para um português moderno, e depois um português contemporâneo. Pedir aqui, professor, você vai deixar esse slide disponível? Vou sim, vou deixar esse slide disponível para vocês. Pessoal, vocês estão percebendo que a língua, olha, do latim, mesclando com línguas celtas, né? Vale lembrar a presença dos árabes também na Península Ibérica, que teve grande influência no nosso vocabulário aqui do português. E depois nós temos a passagem do português arcaico, o arcaico médio, o português moderno, o português contemporâneo, nos dá uma dica de uma característica muito importante da língua, que a língua, quanto código, ela é viva, ela passa por constantes mudanças. Então, uma língua que foi o latim vulgar, que se mesclou com outras línguas peninsulares e originou-se assim outras línguas que nós chamamos de línguas neorromânicas, e aí eu tenho um português arcaico médio, e por aí vai. Nós vamos percebendo que ela está em constante mudança. Então é muito importante vocês terem a concepção de a língua, ela é um elemento vivo que muda. Sobre a discussão do pronome neutro que veio na mente, né? Olha, tem muita discussão, porque como a língua ela é um elemento vivo, as coisas se dão por questões históricas, um processo histórico, um processo social, e a língua ela vai se moldando de acordo com a sociedade. A gente não consegue impor algumas coisas, né? E aí fica uma análise da questão do pronome neutro que citaram aí. Nós não conseguimos impor porque a língua não permite. A língua é um fluxo e as coisas vão fluindo, vão acontecendo, né? Vale perceber que o português contemporâneo que eu estou dizendo aqui para vocês, pessoal, que vai do início do século XVIII até os dias atuais, é um erro pensar que o português do século XVIII é o mesmo do português de hoje. Isso é um erro pensar, o português já não é o mesmo, já é um português diferente. Perceberam isso? Você percebeu, talvez, que a língua ela é viva, que ela alterna, que ela vai se modificando e ela vai se construindo de acordo com outros fatores, que aí eu posso chamá-los de fatores históricos e também fatores sociais. O português, a língua ela é viva, ela é um mecanismo vivo. Então, embora eu tenha dito que o português contemporâneo vai do século XVIII até os dias atuais, eu não posso pensar aqui, não me permite, a língua não me permite pensar que é a mesma língua. Não é a mesma língua. Muitas palavras entraram em desuso, muitas palavras estão sendo inseridas no nosso vocabulário, e assim a língua vai em uma constante mudança, evoluindo de acordo com a sociedade, vai se modificando e a língua vai acompanhando esse ritmo social. Pessoal, não sei se vocês estão entendendo, vão mandando aqui para mim, porque eu vou falando, e como eu estou olhando para o tempo aqui também, talvez eu vá pulando algumas coisas talvez vocês queiram saber aí. Vai mandando no chat se você está acompanhando o meu raciocínio. Então eu falei um pouquinho da origem da língua portuguesa, onde ela se formou e como esse processo se deu, né? Claro, de uma forma muito bem resumida, porque isso aqui é tema de muitas aulas, beleza? Então, lá na Península Ibérica, eu tenho o latim vulgar se mesclando com as línguas peninsulares, e aí eu tenho as línguas neo-românicas. Dentro dessas línguas neo-românicas ou línguas neolatinas, eu tenho o português como uma delas, e aí o português passa por esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês no slide. Meu povo, e aí vamos pensar agora nesse português na sociedade brasileira. Você sabe como que esse português ele chega até nós, né? E você sabe que tem super a ver, pessoal, com a expansão marítima portuguesa, né? Os portugueses que foram dos pioneiros aí na expansão marítima, né, com as navegações, por onde os portugueses eles vão passando, eles vão deixando, né, entre outros elementos, a língua materna, né? Então, o meu textinho vai dizer aqui, ó, com a expansão marítima portuguesa, o português sai da Península Ibérica e é levado a todas as colônias portuguesas, chegando assim ao Brasil em 1500. Embora esse dado aqui seja um dado muito discutido na academia, né, gente? Ó, com a presença da língua brasileira e com a catequização dos índios
pelos jesuítas, várias línguas indígenas perderam força, chegando mesmo a desaparecer. Não deixaram, contudo, de influenciar grandemente o português atualmente falado no Brasil, como o tupinambá, da família Tupi-Guarani. Também as línguas africanas provenientes do tráfico de escravos influenciaram grandemente a língua. E no século XVIII, a língua portuguesa foi declarada como língua oficial do Brasil. Então, essa língua, só para trazer um resumo para vocês, essa língua nossa que, embora eu esteja chamando de português contemporâneo, já não é o mesmo português de 1500, essa língua ela é trazida com as navegações, né, portuguesas. E tem uma coisa muito importante de se citar, pessoal, é que toda vez que eu quero acabar com a cultura de um povo, eu começo pela língua. Eu acabo com a língua. Então, quando você olha para a sociedade brasileira e você nota a ausência da cultura indígena, é um sinal de que as línguas indígenas, elas também estão se desaparecendo. O primeiro elemento de exclusão social é a língua. Eu quero acabar com a cultura de um povo, eu acabo com a língua. E desta forma que o português chegou para a gente. Embora o português ele seja um símbolo nacional, há muita discussão de que o português ele não conseguiu, né? Ou as pessoas não permitiram que ele desse espaço para as demais línguas. Aqui no Brasil Colônia, pessoal, no Brasil Colônia, existiam mais de 2.000 línguas indígenas faladas no território, né? Estão dando boa tarde, boa tarde. Existiam mais de 2.000 línguas faladas em todo o território. Hoje, não chega a 200. Então, à medida que os povos vão sumindo, a língua também vai. Ou à medida que a língua vai sumindo, os povos também vai. Então, é um fenômeno que isso acontece de forma muito gradual, né? Então, o português, ele se apropriou, embora essas línguas, elas também tenham influenciado o nosso português do cotidiano, né? Essas línguas indígenas. Mas vale destacar que há pesquisas aí que dizem que a cada ano uma língua indígena ela some, né? Então até 2030 aí, aproximadamente 10 línguas indígenas elas vão sumindo do contexto brasileiro. Pessoal, então a chegada da língua portuguesa com a expansão marítima portuguesa tem super a ver. Meu povo, deixa eu só passar o próximo slide, porque o tempo já não nos permite mais. Aqui, pessoal, tinha um mapa com relação à diversificação, mas eu comentei no comecinho da aula que esse mapa sumiu aqui da minha tela, não sei por que eu não consegui encontrar de novo. Mas aqui tinha um mapa, o mapa linguístico do Brasil, mostrando como que essa língua ela vai se modificando ao redor do Brasil, né? Mas vale destacar, meu povo, vale destacar uma coisa muito importante nessa nossa aula, que o português trazido pelos portugueses nas grandes navegações aí, a expansão marítima, ele foi fortemente influenciado por outras línguas, né? E dentre essas outras línguas nós temos as línguas africanas. Então temos uma série de palavras que nós usamos no nosso dia a dia que vem de termos africanos. Por exemplo, a língua, ou melhor, a palavra abadá, né? A palavra acarajé, afoxé, angu, babá, né? Eu tenho balangandas, babaca, bambolê, chilique, chimpanzé, cochilar. Imagine se não tivesse, eu estava pensando aqui sobre essa palavra, né? Imagine se não tivesse a palavra cochilar. Eu teria que falar dormitar. Ninguém fala isso no mundo. Olha que enriquecimento linguístico muito legal, que é a palavra cochilar, porque a gente não dormita, a gente cochila, né, gente? Né? Então nós temos aqui ó, a palavra dendê, né? Ó, babá que eu uso a cada 2 segundos, ó, estão falando ali, ó. Tá vendo como a gente emprega esses vocabulários, né? Ó, dendê, dengoso, fuzuê, fuxico, gandaia, gangorra, garapa, né? Fuxico também é uma palavra que faz parte do meu vocabulário de uma forma muito presente. Pessoal, então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa língua que foi trazida pelas grandes navegações portuguesas, ela sofreu influências, né? Ó, o Bolsonaro espirra bastante, então. Ó, né, ela vai sofrendo influências
ali, ó, influências de outras línguas, e aí sustenta a nossa teoria de que a língua é um elemento vivo e está em constante mudança. Então, eu não posso pensar que a língua que foi trazida pelos portugueses é a mesma língua de hoje, em hipótese alguma, de maneira alguma. Olha a quantidade de termos, olha a quantidade de palavras que nós usamos no nosso dia a dia, que são provenientes aí de línguas, dialetos africanos, trazidos pelos escravos, né? Triste passagem da nossa história. Pessoal, a língua portuguesa ela também foi fortemente influenciada pelos termos indígenas, né? Pelas línguas indígenas que aqui estavam anteriormente à chegada dos portugueses. Né? Então, nós temos, por exemplo, a palavra capivara, a palavra carioca, a palavra catapora, catupiri, guanabara, jaú, mingau, muamba e tocaia. Ó, são palavras que tiveram, né, palavras que entraram no nosso vocabulário com esse adstrato linguístico, né, da língua portuguesa, mais as línguas indígenas. Olha como uma língua ela tem a capacidade de influenciar em outras, né, pessoal? Bom, espero que vocês estejam acompanhando aí o meu raciocínio. Então, falamos sobre a diferença de língua e linguagem, trocamos uma ideia aqui sobre a origem do português lá na Península Ibérica, batemos um papo aqui sobre né, as passagens, as transições da língua portuguesa. Então a gente percebeu que a língua portuguesa, as línguas de uma forma geral, elas estão em constante mudança, em constante evolução. E agora nós estamos falando das influências linguísticas que o português, já aqui em nosso território, ele sofreu. E eu queria te dizer que não para por aí, né? Nós estamos vivendo, meu povo, em um momento muito novo da nossa história quanto cidadãos, né? Olha, estão dizendo aqui, em novelas antigas que passa na escravizaura, fica evidente essa mudança. Eu acho que foi isso. Passou bem rápido aqui no meu chat, mas quando nós assistimos novelas antigas, né, há uma tentativa de resgate desses vocabulários. E aí a gente vai percebendo como essa língua muda. Talvez você tenha muita dificuldade em ler grandes clássicos, só para tentar deixar esse exemplo mais claro para vocês. Talvez vocês tenham muitas necessidades, muitas dificuldades em, em entender grandes clássicos. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis, a maioria, a literatura machadiana, ela é contextualizada no século XIX. Você está no século XXI. E você se apropriou de uma língua completamente diferente da língua machadiana. Não, então perceba, então quando você estiver lendo, tente não ser anacrônico. Não tente interpretar o século XIX, não tente entender as palavras do século XIX com o contexto do século XXI, porque a gente já está se falando de um outro português, né? Um outro português. O nosso português ele já é diferente. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha que interessante isso aqui. A pandemia está aí. A pandemia está aí. E a partir da pandemia nós começamos a usar esses termos de uma forma mais presente no nosso dia a dia. Por exemplo, palavras que surgiram no nosso vocabulário da língua portuguesa e que a gente começou a usar a partir da pandemia de uma forma muito mais frequente. Por exemplo, a palavra Covid-19 não existia essa palavra, né? A palavra pandemia. Muita gente começou a saber o que significa pandemia depois de viver na pandemia. Então, né, faz todo sentido, né? A palavra lockdown, ninguém falava lockdown. Eu, pelo menos, acho que não. Depois da pandemia, todo mundo começou a falar lockdown. Lockdown para cá, lockdown para lá. E existe uma discussão política sobre o lockdown. Quarentena, outra palavra que tá no dia a dia das pessoas, né? A palavra isolamento, né? A palavra distanciamento também é um termo que, que foi inserido de uma forma mais presente no lexo português, no vocabulário das pessoas, a partir da pandemia. Grupo de risco. Ah, você é grupo de risco. Então, a gente começou agora a categorizar as pessoas. Tipo, grupo de risco. Oi, grupo de. A gente começou a categorizar as pessoas. Olha lá outra palavra. Quarenteners. Quarenteners, deve ser essa a pronúncia, né? Pessoas que estão cumprindo o período em casa e defendem o isolamento social. Eu acho que isso aqui não tem no Brasil. Ó, chloroquiners, ou chloroquiners. Ó,
Partidários da cloroquina, medicamento ainda sem definição médica para o tratamento da Covid-19. Então, não seja um chlorokinase. Tem uma outra aqui que é coronials, deve ser isso, né? Eu tô chutando aqui as pronúncias, gente, ó. Geração que nascerá durante ou como fruto da pandemia, né? Termo tem relação com a palavra millennials, né? Geração nascida entre 1980 e 1995. Olha lá, lives. Gente, a palavra live, né? Ela tá no dia a dia das pessoas. Eu vou assistir uma live, não sei o quê, bababá. Olha lá, home office, gente. Outro termo que está no vocabulário dos brasileiros, principalmente daqueles que estão, acho que nem todos brasileiros, né? Porque é uma parcela pequena que estão em home office, mas de qualquer forma é uma palavra que faz parte, estão dizendo aqui a cloroquina, que ódio, que ódio, que ódio. Então esse é um termo que foi trazido para nós, né, por nesse triste momento. A outra palavrinha lá é o novo normal, a expressão para retratar a realidade moderna, com o uso de máscaras e álcool em gel para higienização, além de reuniões virtuais. Pessoal, vocês perceberam que a língua ela vai se modificando, eu comentei com vocês, à medida que a história vai passando e à medida que a sociedade vai presenciando novos fatores. Então, a língua portuguesa, e talvez, olha que interessante, eu estou até uma dica aqui para o Enem. Talvez o Enem, ele parta da interpretação, ele traga questões que estão aí, ou Enem, a FUVEST, né, que estão relacionados com esse elemento. Vocês estão percebendo que a pandemia, ela, ao mesmo tempo que mudou o dia a dia das pessoas, ela também mudou o linguajar das pessoas. Ela mudou o vocabulário das pessoas. Então, isso é um elemento social. E as pessoas inseridas na sociedade, elas partem aí, partem aí de mudanças, né? A língua sendo modificada, a língua sendo construída. Então, mais um elemento para justificar que a língua é um elemento vivo e ela está em constante mudança, pessoal. Está em constante mudança. Ó, influências contemporâneas com a pandemia. Gente, essa língua nossa, essa nossa língua portuguesa, foi trazida pelos portugueses, ficou para nós como uma herança, mas aí eu tenho que destacar para vocês que essa língua portuguesa brasileira, ela não é a mesma língua, hoje não é a mesma língua de Portugal. Língua essa que nós deveríamos amar, que nós deveríamos compreendê-la de uma forma muito mais ampla, que nós deveríamos respeitá-la, que nós deveríamos entendê-la do ponto de vista linguístico e também do ponto de vista social. Essa língua que Fernando Pessoa chegou a dizer que minha pátria é a língua portuguesa, de tamanho amor, né, pela língua. Pessoal, continuando, seguindo aqui, ó, é importante dizer para vocês que as palavras são muito importantes porque elas definem o mundo, elas definem o universo. A língua, pessoal, ela é rica em variantes. Isso a gente já trocou essa ideia. E a língua, ela é um instrumento de interesse social. E aí eu queria dizer, focar um pouquinho na nossa aula, e aí eu vou tentar acelerar aqui, porque senão passo muito do horário, é que a língua é um instrumento social, ela é um instrumento social e de interesse social. E aí eu chamo para vocês, eu gostaria de trazer uma reflexão importante sobre a dicotomia entre a norma culta e a norma popular. E aí a gente vai caminhar sobre a questão do preconceito linguístico no Brasil. Meu povo, eu faço uma pergunta nesse slide aqui, muito importante, sobre a questão do certo ou errado, né, que já que nós estamos falando da língua portuguesa, essa língua que foi trazida pelos portugueses e sofreu diversas influências e continua sofrendo, igual vocês perceberam aí, eu dei o exemplo da pandemia. Existe o conceito de certo e errado quando eu estou falando de língua, né? Então é um tema muito discutido na academia, e aí eu deixo para vocês aqui um livro que traz de uma forma muito simples e muito singela essa discussão, que é a língua de Eulália. Né? Essa língua é do professor, esse livro é do professor Marcos Banho, ele é um professor da Universidade Federal de Brasília, e ele escreve essa novela sociolinguística para trazer à tona esse assunto, né?
E aí ele vai discutir isso de uma forma muito intensa, se existe o conceito de certo e o conceito de errado quando a gente fala de língua, né? Não de norma culta, né? Quando eu estou falando de língua, né? E aí tem um textinho que eu gostaria de ler para vocês, ó. Nossa tradição educacional sempre negou a existência de uma pluralidade de normas linguísticas dentro do universo da língua portuguesa. A própria escola não reconhece que a norma padrão culta é apenas uma das muitas variedades possíveis no uso do português e rejeita de forma intolerante qualquer manifestação linguística diferente. Marcos Banho argumenta que falar diferente não é falar errado. E o que pode parecer erro no português não padrão tem uma explicação lógica, científica, linguística, histórica e sociológica. Então eu trago à tona essa discussão e eu queria ajudar a desconstruir esse conceito de certo e esse conceito de errado. Né? Eu concordo plenamente com o professor Marcos Banho de que quando a gente está falando de língua, pessoal, a gente não pode afirmar que aquela língua, a língua daqui ou a língua de lá, é certo ou é errado. Né? Quando se trata de comunicação, quando se trata de língua, o que existe, né, de uma forma muito significativa, é o conceito de adequado e inadequado, né? E aí eu preciso entender essa ideia. E aí o professor Marcos Banho ele vai trazer de uma forma muito legal, muito interessante, essa discussão, né, do certo e errado. Então, o que a gente pode perceber hoje, que a gente pode, com todos os estudos que foram levantados e com todas as pesquisas e com análise sociológica, a gente percebe que não há o conceito de certo e errado. E quando a gente começa a diagnosticar se há certo e se há errado, a gente cai num caminho muito tortuoso, que é o caminho do preconceito linguístico, né? Que é um assunto que eu já disse em outras aulas que logo, logo cai como redação no Enem. Eu tenho quase certeza disso. E aí o professor Marcos Banho, ele vai trazer uma explicação social, o porquê de algumas... Olha lá, ó, se a língua cumpre seu papel de comunicar, ela já é, né? Saiu para mim, mas eu percebi a ideia da mensagem. Se a língua ela cumpre esse papel social de comunicar, ela já está certa, né? Ela cumpriu a sua função, que é comunicação. Muito bem lembrado aí no chat. E o professor, eu separei esse trecho da língua de Eulália, porque é um momento em que ele vai explicar de uma forma muito social o porquê a gente discrimina, né? Ou a maioria de nós discriminamos certas variantes, certas variações. Então ele diz assim, né? Só para a gente argumentar e eu evoluir para dar espaço para os outros professores. Ó, no Brasil, a colonização começou pelo Nordeste. E é nesta região que se encontraram as cidades mais antigas do país. Salvador, Olinda, Recife, né? A cultura da cana-de-açúcar fez desta região, durante algum tempo, o centro político, cultural e administrativo do Brasil. Mas a descoberta do ouro em Minas Gerais provocou a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro, em 1763. Assim, o Rio assumiu o primeiro lugar em importância econômica, política e, consequentemente, cultural. Com o século XX, a crescente industrialização de São Paulo levou esta cidade a compartilhar com o Rio a importância econômica, política e cultural. Mais tarde, o peso cultural e político de Minas começou a se fazer sentir. E aí olha que parágrafo interessante, né? Tudo isso fez com que o português formal, empregado pelas classes sociais privilegiadas residentes do Triângulo, né? São Paulo, Rio e Minas, começasse a ser considerado o modelo a ser imitado, a norma a ser seguida, o português padrão do Brasil, né? Perceba que a ideia de português padrão, ela tem uma explicação social, ela tem uma explicação política, ela tem a ver com centros econômicos, né? E é por isso que as variantes de outras regiões, olha o que ele argumenta aqui interessante, e é por isso que as variantes de outras regiões, como a nordestina, né, economicamente pobre e cultural, né, pobre e culturalmente desrespeitada, são consideradas, no melhor dos casos, engraçadas, divertidas, pirotescas, ou no pior, erradas, feias, pelos falantes das variedades sudestinas. Então vocês percebem que a ideia de um português padrão, a ideia de uma língua certa, né,
aí eu deixo a discussão para vocês. Existe padrão, né? Os seres humanos, existe um padrão, né? Não existe padrão de nenhuma forma, e muito menos se tratando quando estamos falando de língua. Então, vocês estão percebendo aqui na argumentação do professor que é, a, a ideia de um português padrão, ela tem a ver com os grandes centros econômicos, né? São Paulo, Rio e Minas. À medida que esses lugares eles foram se tornando os grandes polos econômicos do Brasil, a língua falada pelas populações que ali estavam, elas começaram a ser línguas que deveriam ser seguidas, línguas que foram padronizadas como certo. E, e as outras regiões, mais afastadas desses polos econômicos, elas foram sendo consideradas variantes erradas, feias, pirotescas. Eu vi que no chat aqui muita gente falou sobre a questão do Nordeste, né? E aí eu sou nordestino, embora eu não tenha o sotaque, né? Perdi o sotaque devido a ter crescido aqui em São Paulo, mas eu ainda choro pelo fato de ter perdido, porque pensa num sotaque bonito. É lindo, é uma coisa assim maravilhosa, é um som diferenciado. E a gente vai pegando essas falas, esses linguajares, que são formas de comunicação de outros espaços, e a gente vai categorizando como errado. Por quê? Porque tem a ver com a questão econômica também. Então, eu queria trazer para vocês que, quando se trata de língua, não há conceito de certo e errado. O que há é um conceito de adequado ou inadequado, considerando a questão situacional, né? Então a gente dá muitos exemplos que se eu estou em uma entrevista de emprego e por aí vai, existem várias circunstâncias que a gente considera como formal, eu devo me portar, né? Se eu estou, por exemplo, numa reunião ministerial, né? Se eu sou presidente do Brasil e estou numa reunião de ministros, eu devo falar né? Mas nada me permite que eu, no meu dia a dia, eu fale de uma forma informalizada, eu use um linguajar próprio meu, na qual eu me identifico, e eu não posso ser é, 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 taxado como não falante do português. Isso é uma grosseria, isso é uma coisa horrorosa, horrível. O preconceito linguístico é algo, portanto, que deve ser desconstruída essa ideia de que existe um conceito de certo. A língua, igual falaram muito bem, eu gostei. Se a língua ela cumpre o papel social dela, que é da comunicação, portanto é uma língua válida, né? Eu não posso taxar o nordestino porque fala a sua maneira, né? E nós chegamos a um ponto de dizer que a nossa língua portuguesa, o nosso Brasil, ele é tão lindo pela pluralidade dele, inclusive linguisticamente. E, gente, e o que que o preconceito linguístico ele traz para a gente, né? O que que essas variantes ele traz para a gente, ó? Eu acabo excluindo algumas pessoas, né? À medida que essas pessoas elas não atendem o que eu considero como padrão, né? Essas pessoas elas vão sendo jogadas, excluídas, né? Eu dei aqui dois exemplos porque essa língua informalizada, que é contextualizada no dia a dia, ela vai sendo, né, jogada como uma ideia de errado, um português não válido, né? E normalmente isso está associado a questões de classes, né? Aqui nas grandes periferias, o povo periférico igual a gente, às vezes a gente sofre discriminações no nosso dia a dia pela forma que falamos, pela forma na qual nos comunicamos. E um exemplo que eu queria trazer para vocês é a galera da periferia. A gente tem uma forma nós, pessoas da periferia, nós temos uma forma de comunicação muito típica nossa, muito, muito nossa. E a gente começa ó, deixaram aqui, né? Entre aspas, o analfabeto, porque se comunica daquela forma. E no livro, aqui do Marcos Banho, ele vai trazer explicações é, sociológicas, porque históricas e sociológicas, o porquê nós falamos dessa forma, né? Será que todo mundo se sente bem falando o português que deveria ser? Então, assim, nós temos um linguajar muito típico nosso, periférico, e é isso que nos constitui como indivíduos, né? A mesma coisa do nordestino. Não é porque eu falo uma variação que, entre aspas, não é a certa, né, entre milhões de aspas, que eu sou
né, eu devo ser discriminado. Isso é uma coisa horrível. Coloquei na legenda aqui, ó, a língua padrão dá-se não por ordem linguística, mas por questões históricas, sociais e econômicas, galera. Então a gente tem que entender que por que que muitas das vezes a gente não domina essa outra variante que é a norma padrão? Porque não nos foi dado mecanismos para isso, né? E é de interesse, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, e aí já para encerrar essa minha fala, que há interesse por parte de muita gente a não nos ensinar a falar essa outra variante, né? À medida que eu vou construindo conhecimento, eu vou escrevendo em uma língua padrão na qual eu não tenho acesso e na qual eu não entendo. Olha que interessante o que esse jovem fez, né? Ó, democratizando as informações. Olha que legal essa matéria. Ó. Jovens traduzem conteúdo acadêmico para a linguagem periférica. Vocês perceberam? É o Chavoso da USP, né? Ele é top, esse cara, né, meu? Olha, com o objetivo de democratizar a informação e o saber, estudantes como Chavoso da USP recriam as teorias acadêmicas lançando mão do dialeto da quebrada. Vocês estão percebendo que a língua padrão, na maioria das vezes, ela serve como arame farpado para o nosso conhecimento. O camarada te dá um texto escrito em uma língua que você não domina. E você não domina porque você não teve o devido acesso a essa língua, né? Primeiro que a gente já é discriminado porque falamos uma outra variação, que entre aspas, entre milhões de aspas, o povo aí acredita que está errada essa variação e não está. E depois cria-se muito material, cria-se muito conhecimento e esse conhecimento ele é traduzido só nessa variante padrão. Você, a gente não domina isso, a gente não tem acesso a isso. Então a língua padrão, na maioria das vezes, ela é tida como ela é tida como arame farpado, que nos impede de ter o acesso àquela devida informação, né? Para pensar, olha lá, resulta na segregação de ideias e informação. Sim, exatamente isso. É uma forma de segregar o conhecimento, né? A língua padrão, na maioria das vezes, e aí a escola ela deveria cumprir esse papel social de te fazer dominar também essa língua padrão, claro que não discriminando a essa que você já desenvolveu no dia a dia, eu e você, mas isso segrega as informações, né? Olha o que diz aqui, ó, São Paulo. O estudante Tiago Torres, o Chavoso da USP, se você nunca viu vídeos desse rapaz aí, assista, é muito bom. Mostra a possibilidade de chegar à principal universidade pública do país, saindo da Brasilândia, bairro da zona norte de São Paulo. Já Marcelo Marx, responsável pelo canal Aldino Vilão, apresenta a teoria do filósofo Karl Marx por meio de gírias usadas nas favelas de São Paulo. Às vezes você não entende essa língua que às vezes não temos tanto acesso, né? Esses conhecimentos que não temos tanto acesso. Pessoal, eu vi que eu me estendi bastante aqui, gente, mas eu gostaria de deixar esse trecho aqui, essa fala do Evanildo Bechara. Ó, precisamos ser poliglotas em nossa própria língua, porque é bem isso mesmo, a gente precisa conhecer o nosso idioma, não só essa língua dita como língua padrão, mas também conhecer as variedades. E à medida que eu consigo identificar as variedades, eu consigo perceber que as variedades linguísticas, que a língua ela é viva, que ela se modifica, e não há uma língua plural, não há uma língua padrão, e há uma língua assim plural, eu consigo perceber que essa língua portuguesa brasileira, ela é mais bonita do que eu penso, do que eu imagino. É uma língua linda, é uma língua que tem variações, é uma língua que atende a ideia de comunicação, é uma língua que o brasileiro se expressa, e se expressa muito bem. Então devemos ser poliglotas em nosso próprio idioma. A gente deve perceber que existem sim variações e essa língua ela é rica, ela é rica. Pessoal, então desta forma, eu já vou concluir aqui a minha fala para dar espaço para os outros. Nós podemos concluir que a língua ela é um elemento vivo, né? A primeira reflexão que eu trago para vocês, que a língua ela é rica e variante, né? Não há uma língua única. Do ponto de vista linguístico, não há certo, não há certo e não há errado. Desculpem o erro aqui, faltou a presença do verbo.
A língua serve para eternizar momentos, sentimentos. A língua é um instrumento de interesse social, né? Então, ela é um instrumento de inserção ou ela também é um instrumento de exclusão, assim como os indivíduos podem utilizar. Se você não é apresentada para você uma língua padrão na qual você domina, você pode ser excluído de uma determinada sociedade ou de uma determinada informação, igual disseram aí no chat, a segregação de informações, né? Não podemos ter a impressão, gente, outra análise, não podemos ter a impressão de que a língua portuguesa se resume à gramática, em hipótese alguma. Igual vocês viram, a língua ela tem uma história, existe uma explicação por que dela está aqui, existe uma explicação por que de línguas indígenas elas sumiram, né? Elas vão se perdendo, existe uma explicação por que do nosso vocabulário ser tão rico, né? Então a língua portuguesa, existe questões de variações que estão presentes no nosso dia a dia, né? Tem a aula, eu gravei uma aula para vocês que fala um pouquinho sobre os tipos de variações, então você pode voltar lá. E por fim, a língua portuguesa, ela é rica e deve ser amada por todos nós. Pessoal, essa aula eu ia encerrar para vocês com samba enredo da escola Primeira Estação de Mangueira, que ela vai trazer um samba enredo muito lindo, muito bonito, gente, uma coisa mais linda do mundo, sobre a língua. O título, né, do samba enredo deles é Minha Língua, Minha Pátria, né? É um samba enredo maravilhoso, mas eu vou deixar para vocês lá no grupo. Depois vocês escutem esse samba enredo. É lindo, resume tudo o que foi dito aqui e traz muito, muito, muito forte essa questão da riqueza linguística que nós temos aqui. Pessoal, e assim, desculpe, eu passei um pouquinho do meu tempo. Eu gostaria de agradecê-los por esse momento de reflexão, essa reflexão linguística, digamos assim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Talvez eu peço desculpa se alguém mandou algo no chat, mas talvez eu não tenha conseguido acompanhar aí as perguntas e etc. Beleza, gente? E fica aqui os meus agradecimentos. Show? Espero que vocês tenham gostado, meu povo. Agora, meus amores, nós temos uma fala com o professor. Deixa eu ver aqui o professor. Não sei se alguém quer fazer uma mediação, uma interação aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, enquanto eu aciono o professor. Olha, agora nós teríamos uma fala aí com o professor Ronaldo.